Olá, meu nome é Alessia, sou estudante de mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa e irei apresentar o trabalho intitulado Hidrólise das proteínas do leite, estratégia para melhoria das propriedades técnico-funcionais e geração de peptídeos bioativos. Nos últimos anos, houve um aumento no número de pesquisas em relação à hidrólise das proteínas, visto que esse processo pode aumentar a funcionalidade dessas proteínas, ou seja, pode gerar hidrolisados proteicos com melhores propriedades técnico-funcionais e também pode gerar peptídeos com propriedades biológicas. Então, diversas proteínas alimentares podem ser utilizadas com essa finalidade, como por exemplo, grãos, sementes, ovos, peixes, carnes, entre diversos outros alimentos proteicos. E neste contexto, eu destaco o leite, que é uma boa fonte de proteínas e tem um bom potencial para a geração de peptídeos com diversas propriedades. Com isso, o objetivo deste trabalho, que trata-se de uma revisão de literatura, dispõe de uma abordagem sobre a hidrólise enzimática das proteínas do leite como uma estratégia para a melhoria de propriedades técnico-funcionais e geração de peptídeos bioativos. Os peptídeos, que são constituídos por 2 ou mais aminoácidos, eles são obtidos através da hidrólise das proteínas. Então, durante essa hidrólise das proteínas, gera-se cadeias de polipeptídeos, peptídeos menores, como tripeptídeos, dipeptídeos, aminoácidos, formando assim esse hidrolisado proteico resultante da hidrólise da proteína. Então, essa hidrólise ela pode ser realizada por via química ou enzimática. A hidrólise química utiliza-se de ácidos ou bases para clivar as ligações peptídicas. No entanto, apesar de apresentar um baixo custo, a hidrólise química ela também apresenta muitas limitações, como a falta de controle do processo e também a utilização de produtos químicos fortes e solventes sob condições extremas de temperatura e pH, o que acaba resultando numa pobre qualidade nutricional e numa baixa funcionalidade dos peptídeos obtidos. Além disso, requer etapas de purificação. Já a hidrólise enzimática, apesar de apresentar um custo mais elevado em relação à hidrólise química, é um processo mais preferido, principalmente nas indústrias de alimentos e farmacêutica, para a produção de hidrolisados proteicos e peptídeos bioativos. Uma vez que as enzimas possuem uma alta especificidade pelo seu substrato, e esse processo ele é geralmente conduzido em condições controladas de pH, de temperatura, concentração de substrato. E além disso, um fator muito importante é a ausência de toxicidade, ou seja, é um método livre de solventes orgânicos e produtos químicos tóxicos. A hidrólise das proteínas gera mudanças no peso molecular, na carga elétrica, expõe grupos hidrofóbicos e aumenta o número de cadeias laterais reativas de aminoácidos. E é importante salientar que a fonte proteica e o tipo de enzima que se utiliza no processo de hidrólise vai resultar em diferentes peptídeos com propriedades distintas. Nesta figura 1, temos alguns exemplos de algumas propriedades biológicas e técnico-funcionais exercidas pelos peptídeos. Então, como propriedades biológicas, temos ação antioxidante, antipertensiva, antidiabética, hipocolesterolêmica, entre diversas outras propriedades. E de propriedades técnico-funcionais, nós temos aumento da solubilidade, da capacidade emulsificante, da formação de espuma e gel, da capacidade de retenção de água e óleo, entre diversas outras propriedades. E agora, dando mais um enfoque nas proteínas do leite, que são majoritariamente divididas em 2 grandes grupos, que são as caseínas, cerca de 80%, e as proteínas do soro, cerca de 20%, isso para o leite bovino. Então, as proteínas do leite, elas se destacam por ser uma boa fonte de peptídeos bioativos. Os peptídeos bioativos, eles são peptídeos pequenos, que possuem cerca de 2 a 20 aminoácidos e com peso molecular abaixo de 6 cadaltos. Então, como exemplo, nós temos que peptídeos derivados da alfa-lactoalbumina, eles têm ação de redução de estresse,
de atividades antimicrobiana e antipertensiva, bem como a ação reguladora do crescimento celular e imunomoduladora. Já peptídeos obtidos da beta-lactoglobulina do soro de leite bovino possui a ação de inibição da enzima conversora de angiotensina e também de atividade antioxidante. Nessa tabela 1, temos alguns exemplos de trabalhos encontrados na literatura sobre peptídeos obtidos das proteínas do leite com propriedades biológicas. Então, além do leite bovino, observamos também que proteínas do leite de outras espécies, como o leite de cabra e de camelo, também já vêm sendo estudadas para a produção de peptídeos bioativos. Então, nós temos aqui que a hidrólise das caseínas do leite bovino e da caseína do leite de camelo resultou em peptídeos com propriedades antidiabéticas. E a hidrólise da caseína do leite de cabra e da beta-lactoglobulina do soro de leite bovino resultou em peptídeos com ação antioxidante e antipertensiva. E peptídeos obtidos da alfa-lactoalbumina do soro de leite bovino apresentou a ação antipertensiva, antimicrobiana e imunomoduladora. Além dos peptídeos bioativos, que são obtidos da hidrólise das proteínas do leite, também temos que esse processo resulta na potencialização das propriedades técnico-funcionais. Então, hidrolisados proteicos, eles já vêm sendo utilizados como ingredientes alimentares na formulações de produtos de panificação e confeitaria, fórmulas infantis, bebidas, laticínios e muitos outros. Então, as proteínas do leite, elas já são agentes emulsificantes, devido à sua natureza anfifílica, a alta atividade de superfície e a capacidade de absorção rápida da interface. No entanto, a hidrólise das proteínas vai maximizar ainda mais essas propriedades emulsificantes, devido à exposição de grupos funcionais ativos que estavam ocultos nas proteínas nativas, tornando-as ainda mais adequadas para estabilizar emulsões de alimentos. E além disso, um fator importante é a solubilidade, em que a hidrólise das proteínas do leite resulta no aumento da solubilidade, que é de extrema importância para a adição dessas proteínas em produtos alimentícios. Na tabela 2, temos alguns exemplos de trabalhos encontrados na literatura em que houve a potencialização das propriedades técnico-funcionais a partir da hidrólise das proteínas do leite. Então, podemos observar que houve aumento na capacidade de retenção de água, das propriedades emulsificantes, aumento de solubilidade, de formação de espuma, de capacidade de alificante, com a hidrólise das proteínas ali presentes no leite. E aqui nós temos exemplos do leite bovino e também do leite de camelo. Então, esse processo de hidrólise resultou em melhores propriedades técnico-funcionais quando comparado com a proteína nativa. Então, com isso, podemos observar que a hidrólise das proteínas do leite pode ser uma estratégia interessante para potencializar essas propriedades técnico-funcionais e também permitir a geração de peptídeos bioativos, obtendo assim produtos com melhores características tecnológicas, sensoriais e nutricionais. Os autores deste trabalho agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo financiamento do projeto e pela Bolsa de Produtividade, e ao apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Essas foram as referências utilizadas para a realização dessa apresentação e obrigada pela atenção.